Pessoal, voltando aqui para a segunda sessão com vocês, a gente falou bastante aí de pertencimento, de propósito, né, e tudo mais. Aí um ponto que eu quero trazer aqui antes de uma próxima pergunta para vocês. O ser humano, cara, eu vejo ele como um violão, uma corda de violão, né? Que ela não pode ser nem tão frouxa, nem tão esticada, que aí vai estourar, né? Frouxa você é frouxa, se não está esticada você vai estourar, cara. E a gente sempre quer buscar o próximo problema para dar esse propósito pra gente. A gente nunca tá feliz onde está, né? Então eu queria que vocês trouxessem um caso, alguma coisa do gênero, falando sobre esse conceito de frouxo, forçado e sempre tá procurando um próximo projeto, uma próxima atacada. O que que vocês sentem disso? Bora lá, Isaías. Na minha opinião, assim, não é algo ruim. É bom, assim, você estar sempre procurando uma próxima coisa, assim. Eu até me incomoda pessoas saudáveis com tudo para crescer e o cara fala, não, aqui tá bom, aqui tá beleza. Cara, pô, eu sou trazendo pro trabalho, né, pro dia a dia do trabalho, pô, eu sou CLT, tô com meu salarinho caindo todo mês, tá ok. Puxa, tem uma baita oportunidade para trabalhar PJ, mas não, PJ não, você é louco, eu vou sair da minha zona de conforto, sabe? Então, eu não vejo isso como um problema, você querer mais, você querer buscar o próximo passo. Eu vejo isso como, sim, meta de vida, que é o tal do propósito, que é a essência da nossa conversa aqui. Você precisa ter como propósito querer melhorar, né? Esse é o propósito que eu acho que a maioria das pessoas tem. Uns realmente correm atrás, que é o que nós falamos ali, vontade sem ação não é nada, né? É só uma vontade. Mas, assim, outros não, realmente correm atrás. Então, a minha visão é essa: você precisa, assim, ir atrás, você precisa querer crescer. E a gente querer mudar, não é você invejar, você querer o do outro, mas você querer tanto quanto o outro conseguiu e também correr atrás, eu acho que é totalmente ilícito. E, inclusive, assim, você deve incentivar esse tipo de iniciativa. Um ponto que é sempre a gente tomar cuidado lá sobre o propósito ainda, essa essência do propósito, pelo menos já aconteceu comigo, por isso eu acredito que é importante a gente tomar cuidado, assim, que a gente, às vezes você quer tanto uma coisa que você espera que as pessoas queiram tanto quanto você. E a gente não pode deixar de lembrar que o propósito é pessoal, é seu, não é do outro. O outro ele tem o propósito dele. Então, se porventura ele não comprar a ideia como você, não é um problema. Ele não tem que te desviar do seu tema. Você segue em frente e deixa ele seguir o dele. Então, essa é a minha visão. Concordo, concordo com Isaías. Ah, mas também para gente, por exemplo, ainda continuando nessa pegada aí de trabalho, né? Sair do CLT e ir para o PJ, tudo mais, rola também o lance de competência, né? Então, assim, teve, por exemplo, um momento na minha vida que eu estava no CLT, trabalhava no Itaú Seguros, no prédio preto, que inclusive o Thiago trabalhava há pouco tempo atrás. E, cara, saiu um projeto aí para eu trabalhar numa importadora lá em Cotia. Eu falei, cara, vou abraçar. E era PJ. E aí, 2 meses depois, a importadora sofreu um calote monstruoso de um cara, provavelmente algum chinês, alguma coisa assim. E, velho, a importadora fechou, velho. E aí eu fiquei, tipo, sem rumo, entendeu? Então, assim, é, essa acomodação, no caso, né? Acomodação, ela é muito da parte da competência de cada pessoa, cara. O certo é, cara, um time que tá ganhando não se mexe. Então, assim, se você tá bonitinho lá, tipo, você tá no seu CLT, você tem o desafio todos os dias e tudo mais, mas não se aventure em alguma coisa que você não domina, cara. Que a chance de você quebrar a cara é muito forte. Valeu, rapaziada. Obrigado. Boa.
É bacana, eu acho que esse tema é uma provocação interessante, porque levando aqui para o contexto mais profissional, como todo mundo está levando também, né? Eu passei por algumas fases assim na minha vida de tentar manter um equilíbrio, porque eu sou uma pessoa muito acelerada no trabalho. Eu faço as coisas muito rápido, eu entrego muito rápido as coisas, né? Só que a gente não trabalha sozinho. Nós não somos bolha, a gente é um time. Realmente, quando você, por exemplo, eu sou desenvolvedor, né? Então, eu trabalho com TI. Tem um time ali. Então, desse time, tu tem pessoas que têm diversas competências diferentes. E eu, como eu estava ali focado em outras atividades, eu entregava rápido e boa. Eu já queria a próxima, a próxima, a próxima. E, e eu cheguei a receber um feedback, isso quando eu era júnior, já faz um tempo já, que eu entregava bem. Entretanto, era importante a gente saber medir, né? Avançar junto com o time. Porque do que adianta tu queimar uma largada lá na frente, sendo que teu time ainda tá lá atrás, cara? Não adianta. Isso não agrega valor, né? Não agrega valor para um produto. Por exemplo, né? Então, levando isso para para contextos pessoais, do que adianta tu queimar uma largada lá na frente com o teu parceiro ou parceira, sendo que está lá atrás? Tem que ter um equilíbrio, né? A gente tem que estar sempre ali entrando em equilíbrio. Nem pode queimar a largada ao ponto de fazer tudo na loucura e também não pode ficar na inércia sem fazer nada, né? Ali estopado. Então, eu acho que a gente encontrar o equilíbrio das coisas é extremamente fundamental, né? E para que isso aconteça, a gente tem que verdadeiramente ter uma consciência daquilo que a gente precisa fazer, né? E aí entra a análise de que aqui eu tenho esses pontos, se eu for querer mudar de um ponto A para o B, essas consequências vão acontecer, né? Então, colocar na balança, né? Ter essa análise também, porque é fundamental, né? É fundamental isso, pelo menos é o que eu acredito. Bom, pegando o gancho sobre a corda, né? Eu concordo totalmente com o que foi dito, né? A gente não pode nem ser frouxo o suficiente, nem muito esticado, né? Embora em algumas situações nós temos que ser totalmente, tipo, não maleáveis, né? Mas totalmente flexíveis, né? É como se fossem as afinações em tons menores ali, né? Então a gente acaba tendo que, fazendo uma analogia bem assim, a gente acaba tendo que tocar conforme a banda pede, né? Eu acho que em termos de assim, né, de aceleração, né, de trabalho, por exemplo, tanto a aceleração máxima quanto a diminuição, né, sem velocidade, são muito mal vistas, né? Eu já tomei, igual você, né, eu já tomei comida porque os caras falam para mim, cara, não adianta nada você entregar 10 tarefas e o time não andou na sprint e falhou, né? E aí você molda, né? Porque você começa a entender, pô, mas espera aí, não adianta nada entregar 10 e o time não entregar, então vamos entregar que o time tem que entregar, né? E aí você começa a fazer, vou flexibilizar isso aí, vou ajudar o time, né? Embora não é o contexto, né? É que os tempos mudaram, né? Tipo, em 2012 a gente fazia o nosso e não olhava para trás, cada um faz o seu e acabou. 2024, como passou ano passado agora, se você fizer o seu e não olhar para trás para o resto do time, você é um nada, né, para a empresa. Essa é real. A empresa você é muito mal vista, inclusive, né? É preferível que você entregue uma tese que ajude todo mundo do que não entregue, ou então entregue todas as suas e o time falha. Enfim, a minha conclusão é meio essa, assim, né? Você tem que ter saber a balança, né? Você, pô, não posso ir nem muito aqui, nem muito ali, né? Eu, por exemplo, eu sempre gostei de entregar rápido ou deixar no esquema para quê? Não adianta nada entregar agora 3 tasks no próximo dia, porque eu vou levar uma enrabada, né? Então deixa as 3 tasks meio prontas. Ah, cara, amanhã eu entrego uma, depois de amanhã eu entrego outra, depois outra e fico jogando videogame, cara. Eu já fiz isso com o chefe, sabendo que eu tava jogando, eu falei, cara, você sabe que se eu entregar você vai reclamar, então tô jogando. Aí ele falou, não, mas tá certo mesmo, então ficou por isso, né?
Galera, voltando aqui pra gente na filosofia, essa é a penúltima pergunta da última pra gente fechar, tá? Só pra todo mundo se situar e agradecendo o tempo de todo mundo aqui. A gente percebe, galera, que a maioria das pessoas estão desligadas, estão com os olhos fechados. Essa é a grande verdade, tá? Que não descobriram o verdadeiro propósito da vida. Se eu fizer essa pergunta para a maioria das pessoas, qual é o seu propósito? 99% não vai saber responder. Talvez nem nós sabemos, tá? Porque essa é uma pergunta muito introspectiva, muito interna. Então aí eu faço um desafio aqui, que o propósito seria pela primeira coisa que você pensa da morte, tá? Pelo que você morreria? Então esse seria seu propósito. Trago aqui para vocês compartilharem uma visão dessa mesmo. Tó, eu morreria por tal coisa, né? Então esse é o meu maior propósito de vida. E por que que é tão difícil as pessoas terem um propósito? Começa com tu, Eu Isaías. acho que é difícil você ter um propósito, porque, na verdade, não é todo mundo tem o propósito, só não sabe formular, não sabe formatar isso aqui, entendeu? A pessoa não sabe identificar. Ela quer, que é aquilo que a gente comentou, a gente já comentou algumas vezes, assim, a pessoa tem a vontade, ela quer, mas ela não sabe desenhar aquilo, não sabe projetar. Então, não se torna um propósito, é só uma vontade simplesmente, que é o significado básico da palavra propósito que a gente comentou lá, né? Agora, essa questão assim, você morreria por quê? Cara, eu não tenho filho. Então, eu acredito que geralmente as pessoas falam assim, eu morro pelo meu filho. E pronto, assim, porque eu não morreria por nada. Eu acho assim, eu tentaria viver ainda mais para construir mais e para fazer mais. Poder ajudar pessoas, sim, perfeito, ótimo. Aí, sabe, você, eu tô junto. Se tiver que acontecer junto, tudo certo, mas eu não vou morrer para que aconteça ou para que deixe de acontecer. Não, acho que não é por esse lado, sabe? Eu não sou um fanático, assim, eu acho que eu não gosto do fanatismo por coisas. Então, mais ou menos essa é a minha visão. Cara, dia 1º de janeiro, a minha esposa e eu fomos almoçar na casa da minha mãe e a gente tava discutindo justamente isso daí. Assim, ali na rodinha ali de parentes, né? E aí rolou um papo sobre histórias da Bíblia e cada um dando o seu ponto de vista. Um tio meu é pastor, e ele contando as histórias. Aí eu falava, dava um pitaco, tudo mais. E aí minha sobrinha perguntou isso. Minha sobrinha falou: "Mas eu não acredito muito bem nisso daí, porque essas histórias não fazem sentido." Eu falei: "Realmente, se você for para pensar, não faz sentido. Metade das histórias contadas na Bíblia não faz sentido. Só que a Bíblia é um livro é interpretativo, cara. Ele foi traduzido em várias línguas, entendeu? Em várias línguas. Então, assim, cada um interpreta de uma forma. Aqui no Brasil mesmo, o católico interpreta de um jeito, evangélico de outro jeito, o espírita de outro jeito, e assim vai, entendeu? E aí ela me perguntou, eu queria saber qual que é o meu propósito de vida. Só que assim, ela tem 21 anos, cara. Então, assim, a única coisa que eu falei para ela é que o seu propósito de vida, ele vai aparecer quando você estiver pronta. Conforme o tempo de Deus, ele vai aparecer. Não é a gente que determina esse tipo de coisa. Isso daí é tudo no tempo de Deus, cara. Ah, e quando que é o tempo de Deus? Cara, a gente não sabe e é bom a gente não saber isso daí. Tem coisas que a gente não tem que ficar sabendo, entendeu? Ah, por quem que você morreria? Cara, hoje acho que eu não morreria por ninguém, cara. Não morreria, não porque eu não goste de ninguém, ou longe de mim, cara. Minha mãe, minha esposa, cara, pessoas da minha família são tipo sagrados pra mim, entendeu? Só que assim, cara, se eu morrer, se eu morrer hoje, não vai mudar a vida dessa outra pessoa, entendeu, cara?
Tipo assim, é diferente de você perguntar pra mim assim: ah, você morreu, você doaria seus órgãos pra salvar uma outra vida? Porra, com certeza, cara. Eu fui tirar meu RG esses dias no Poupa Tempo, coloquei lá doador de órgãos. Sim, velho. Com certeza, entendeu? E isso daí é um ato muito nobre, no meu ponto de vista, lógico. Respeito de quem não, de quem discorda de mim, cara. Mas assim, morrer por alguém hoje em dia, cara, é bem difícil isso daí. Eu vou, eu vou, eu vou tentar chegar num, num, num ok mesmo, mas agora sim falando, eu não morreria por ninguém, cara. Eu moveria mundos e fundos para salvar uma pessoa querida. Isso sim. Agora, morrer por ela, isso é bem relativo, cara. Porque assim, a minha morte, ela vai ajudar em que essa pessoa a sair do buraco, entendeu? Tipo assim, se for para, por exemplo, pagar conta, essas coisas assim, cara, se eu morrer, aí que as contas não vão ser pagas mesmo, cara. Entendeu? Então, não sei, velho. Mas assim, é como eu falei, eu respeito a opinião de quem pensa ao contrário, cara. Falei, ó, rapaziada, obrigado. Boa, beleza. É, falando aqui sobre um propósito que eu morreria, né? Eu acho que eu vou levar essa provocação para um sentido de viver a vida normalmente sem haver um sacrifício por um dado fim, né? Então, então é muita trazer muita ideia, né? De pelo menos o meu propósito de vida é o quê? Cara, é ser feliz, cara, é aproveitar a minha vida o máximo que eu puder, entendeu? É viver os momentos que eu puder, fazer conquistas profissionais, evoluir enquanto ser humano, procurar ser o melhor filho, o melhor marido que eu puder ser, né? Enfim, né? Ser uma pessoa do bem. Eu acho que e é muito daquela, né? Às vezes quando a gente dá um presente para alguém, a gente que se sente super bem, muito melhor do que quem recebe o presente, né? Então é muito essa ideia, tá? Então trazer a busca pela felicidade, ela existe N formas diferentes, porque cada pessoa busca de uma forma diferente, encontra a felicidade de forma diferente, seja em momentos, em conquistas, em, em viagens, em realizações pessoais, enfim. Então, por isso que eu acho que é essa busca. Tá? Agora, o porquê da dificuldade das pessoas hoje encontrar um propósito, eu acho que hoje, no século que a gente vive, a gente tem muitas vozes. São muitas vozes em todos os lugares. Você escuta vários religiosos, você escuta vários internautas, vários blogueiros, vários gurus do conhecimento de N áreas do conhecimento diferentes, e você acaba, às vezes, não sabendo filtrar no meio de todo esse ruído o que pode te ajudar ou não, e isso causa confusão, e você, às vezes, não sabe para onde ir. Por exemplo, às vezes eu me sinto assim, tá? E aí acaba que complica um pouco mais, né? Principalmente quando você, por exemplo, um exemplo simples é quando você vai estudar um conteúdo que você nunca estudou na vida. Você não sabe por qual curso escolher, por qual professor buscar, por qual, né? Então, realmente é complexo, né? Então eu acho que é uma batalha, né? Você vai buscar, lutar, tentar, errar, acertar, levantar e assim vai, né? Então eu acho que a dificuldade surge daí. Mas uma vez que você começa a se situar, saber onde está, onde quer chegar, aí você começa a traçar um caminho, né, que ajuda a você a ter um propósito mais concreto de acordo com a sua necessidade. Que entra muito naquilo que eu comentei lá no início aqui da minha fala, né, da gente o propósito ele surge com a necessidade. Eu preciso trabalhar, preciso viver, preciso comer, preciso ter uma casa, vamos trabalhar. O meu propósito é conseguir um emprego para sustentar eu, minha família, enfim. Então, por exemplo, então é muito nessa pegada.
É isso. Bom, sobre propósito ainda, né? Eu acho que todo mundo tem um propósito básico, né? Independente de quem é, de raça, cor e qualquer coisa, que é viver, né? Acho que ninguém fica com um propósito, embora a gente sabe que a ordem natural da vida é morrer, a gente sabe que o nosso propósito é viver o máximo possível e buscar a paz, né? Felicidade eu acho que ela é relativa, né? Porque em muitos momentos a gente é feliz e nem imagina que a gente é feliz, né? Passar meses a gente fala, pô, como eu era feliz 3 meses atrás. Então por aí vai, né? E sobre morrer por algum propósito ou sobre, por alguém, eu acredito que é o mesmo que vocês falaram, que não. Porque tem até aquele filme, na hora que vocês começaram a falar isso, eu lembrei de uma frase de um filme, né? Não lembro exatamente o nome do personagem, mas o último samurai, né? Quando o general lá o samurai mesmo, ele morre, vão entregar lá a espada dele, né, pro governador, ele fala, pô, você quer saber como ele morreu? Não, eu quero saber como ele viveu, né? Então, o que importa para qualquer um, na real, é o que você deixou em vida, né? O que as pessoas vão lembrar de você em vida, não em morte, né? Então, é por isso que eu não penso tanto assim, não importa, eu não morro por uma causa, eu não morro por ninguém, eu nem me arrisco, por quê? Porque na minha cabeça eu falo, pô, eu já sei que eu vou morrer um dia, que eu tenho um número finito de dias para viver, então eu não posso simplesmente jogar isso fora por pequenos problemas, assim, né? Problemas a gente resolve, qualquer coisa a gente resolve, né? A vida não, né? A vida acabou, acabou. Perfeito, pessoal. Aqui eu já Só, vou pegar. só pegando À um vontade, gancho, Zé. o que o Ronaldo tinha comentado sobre a quantidade de vezes que a Bíblia foi traduzida e por povos distintos, então o que foi dito lá atrás talvez não tenha a ver com o de hoje, assim. Mas tem uma parte, eu também confio muito nisso, assim, mas tem uma parte que é bem clara, que quando Jesus Cristo se deu, né, que ele se entregou para ser morto, é que foi o sacrifício, é que para que não existissem mais sacrifícios, que antes disso acontecer, era comum existir sacrifício para conseguir coisas. Ah, sacrificar um animal, sacrificar um outro ser humano para isso, para aquilo, para aquilo outro. E aí o sacrifício de Jesus é que para dali para frente aquilo não acontecesse mais também. Foi um dos propósitos, né, daquele sacrifício, além de outros tantos que foram citados. Só para registrar isso aí. Top. Isso, exatamente, cara. Pegando aqui as palavras finais, tá, pessoal? Agora a última pergunta, a última leva, já fazendo agradecimento de vocês estarem aqui até agora compartilhando. Muito obrigado. Também, se vocês quiserem agradecer alguém na sua fala, falar alguma coisa, fiquem à vontade. E aí vem a última pergunta para vocês. A gente chegou na conclusão que cada um tem um propósito, que a gente não deveria morrer por um propósito e tudo mais. Mas será que existem propósitos em comum? Propósitos pelo qual dá para batalhar em um comum acordo? E também, o meu propósito, se eu quiser influenciar o meu propósito, alguém eu posso? Até onde vai esse eu posso influenciar alguém para em rumo de um propósito? E o propósito central, dá para batalhar em algum propósito central? Agradeço vocês mais uma vez e passo a palavra para Isaías. Ah, você pode, mais uma vez citando a Bíblia, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Ou seja, eu posso, mas eu devo fazer isso? Você entendeu? É correto fazer isso? Você pode, porque você tem o livre-arbítrio. Você pode tentar. E tem pessoas que são altamente influenciáveis que você pode conseguir manipular do jeito que você quiser ali para beneficiar o seu propósito, seja lá qual for ele. Mas isso é correto? Você deve fazer isso quanto pessoa. Você tem coragem? Você quer fazer isso? Você quer ser esse tipo de pessoa? Então é isso que você precisa pensar um pouco antes de começar a trabalhar esse tipo de ação. Sabe? E vale a pena algum É isso propósito em mesmo, da comum, minha parte, Isaías? mais uma vez, obrigado. Oi? Ah, Exi- não, não. Sobre o propósito em comum, sim, a gente tem vários em diversos pontos, né? Todos nós temos como propósito viver e viver da melhor forma possível. Seja a melhor forma para você ser rico, para o outro ser um aço do rock e para o outro ser como o Adriano, voltar para quebrada para jogar bola com os truta, sabe? Mas é isso. Então, assim, você pode ter propósitos em comuns e vale a pena. Se amanhã é segunda-feira, tem um monte de gente que vai estar fazendo dele com um propósito de, no final do dia, na dele de entrega, falar, ó, hoje a gente evoluiu nesse ponto aqui. É um propósito. Então, assim, você não só pode, como deve ter propósito em conjunto, seja lá qual for ele. Cara, na minha opinião, as pessoas têm sim propósitos em comum,
E as pessoas devem ter propósito em comum, cara. Isso é viver em sociedade, cara. Entendeu? Isso daí é viver em sociedade, velho. Propósito em comum, entendeu? Tipo, tem leis, tem regras. Então, assim, se cada um ir para um lado, cara, tudo isso vira uma bagunça total, entendeu? Então não é bem assim, não, cara. Assim, você até pode influenciar pessoas que estejam ao seu lado, né? Só que assim, essa pessoa também tem que se deixar ser influenciada por você. E para isso acontecer, você tem que mostrar para ela que aquilo que você está fazendo está dando algum resultado bom na sua vida para você e que isso vai acontecer para ela também, né? E essa daí é, é a minha visão, cara. E assim, eu já queria de antemão agradecer todos vocês aí, o Thiago, o Soares, o Neto, Isaías. Cara, obrigado pela participação de vocês aí e espero que eu tenha sido, sim, minimamente claro aí para vocês. Obrigado, viu? Ah, não. Beleza, show de bola. De antemão, obrigado aí, gente, pela participação. Tá sempre bom estar aqui com vocês, né? Sempre conhecendo aqui mais integrantes novos aqui da roda, né? Obrigado aí pelo convite também, por estar conhecendo vocês aí. Sempre um prazer enorme. E falando aqui sobre propósitos em comuns, esforços em comuns, é assim, o que eu acredito, tá? Na vertente da gente conseguir adeptos a uma determinada ideia que a gente tem, que a gente quer que seja executado ali, como um objetivo, o que eu acredito? Nada deve ser forçado, a gente tem que deixar as coisas seguirem um curso natural. Ou seja, existem pessoas que talvez não tenham até preguiça de pensar e se deixem levar por uma simples fala, frase, né? E não analise contexto. Mas os verdadeiros adeptos de uma ideia são aquelas pessoas que escutam aquilo que tu fala, criticam, melhoram a ideia ou até mesmo tomam ela para si e participam da causa. Então, isso é uma coisa bacana, porque aí a gente consegue ter uma concomitância de atitudes que estão indo para o mesmo objetivo em comum, com a intenção de fazer aquilo se tornar algo grandioso e maior. E aqui falando na unidade de cada pessoa, né, você conseguir fazer isso com N pessoas, você vai conseguir construir algo com certeza grandioso, seja lá qual seja o objetivo. Agora, no sentido de a gente conseguir buscar, né, propósitos ou causas que vale a pena centralizar, eu acho que, cara, isso não é só válido, como é quase que algo que mandatório na sociedade que a gente vive. Porque se não fosse por isso, por que, que a gente teria empresas? Empresas específicas prestam um serviço específico que resolve um problema específico com tecnologias específicas ou formas de trabalho muito específicas. E daí surge a necessidade de profissões, de especializações, e aí, né, o efeito dominó vai seguindo o curso. Então, com certeza, a gente precisa ter objetivos em comuns, participar de trabalhos que ajudem a gente a compactuar com algo que vai ajudar, né, a deixar um legado, trazer essa contribuição para um objetivo em comum. Aqui eu estou levando mais para um aspecto de trabalho, mais para uma questão de explanação, mas isso vale de forma agnóstica, né, para qualquer coisa da vida, né? Então é muito nesse sentido, pelo menos é nisso que eu acredito. Bom, sobre a questão de influenciar, né,
ter uma causa comum, né? Eu acredito que existe a causa comum, né, e a causa particular, né? A causa comum é o que vocês citaram, né? Para a gente conviver em sociedade, a gente tem que seguir mínimas regras, seguir mínimas diretrizes, né? Senão vira bagunça, né? Aí, senão, se todo mundo seguisse o mínimo padrão, não ia ter muita violência, a gente teria um mundo melhor e por aí vai, enfim. E aí coisas que vocês falaram, né? Que eu concordo plenamente, né? O Isaías, por exemplo, falou que ele pode influenciar, mas ele deve, e eu concordo plenamente, né? Porque uma coisa é você ter o seu propósito particular, outra coisa é você querer que alguém viva o seu sonho por você, né? E tem o seu propósito em si, né? Já o Ronaldo falou sobre as regras, né? Que foi o que eu falei anteriormente, né? Que se você não tiver mínimas regras e propósitos comuns, que seria o quê? Viver em paz e harmonia, né? Com todo mundo, você vira o problema e sempre em tudo, né? E aí agora você falou, né? Sobre... Fala... As pessoas sempre têm que seguir, né? Tipo, conviver, querer evoluir, né? E tem que ter esse propósito, não tem como fazer nada diferente disso. Mas é que eu falei, na minha cabeça sempre é particular versus privados, né? Tipo, públicos, né? Você tem os propósitos compartilhados ali, que são para o bem comum de todos, né? A evolução social de todo mundo. Por isso que a gente vai para a escola, tem o ensino médio, tem o ensino fundamental e por aí segue, né? São causas comuns. E por isso que cada um segue o seu padrão. Tem a tua mulher, tem o teu sei lá o quê, porque são os seus propósitos pessoais, né? Bom, eu finalizo aqui, agradeço todo mundo aí pelo papo aí. Valeu. Top, galera. Aqui tá finalizando. Então agradeço vocês mais uma roda de conversa. Parando por aqui, vou subir lá no YouTube. E aí, quando eu subir, mando o link pra vocês aí, beleza? Obrigado, Beleza, obrigado Beleza, mesmo. combinado. beleza, rapaziada. Boa Obrigado, noite, viu? Pessoal, pessoal. obrigado, Pessoal, hein? até mais. Valeu, Tchau, boa tchau. noite. Boa semana para Prazerão. todo mundo aí. Um Valeu. abraço. Amém. Tchau, Semana, tchau. Tchau, pessoal. tchau. Amém. Tchau. Tchau, tchau.